Você já deve ter ouvido gente falando que funk não é música. Vamos ver isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Bem-vindo ao Mimimídias de Verão, a nossa programação especial para esses dias mais quentes do ano. Antes de mais nada, vou falar um pouquinho da minha história com a música. Tudo começou ali na adolescência, quando escutava o Black Album do Metallica, quando meu irmão comprou o álbum, ali mais ou menos entre nossos 14 e 16 anos. Passei minha adolescência mergulhado no metal, rock e afins. Era Iron Maiden, Black Sabbath, Nirvana, porque também de grunge vivemos, e muito mais. Passado esse tempo, na faculdade, escutava também um bocado de música clássica e começava a me aventurar um pouco ali no MPB, samba e tudo mais. Durante esse tempo, eu ainda tinha muita repulsa pelo funk. Não entendia o estilo, não entendia sua importância e relevância, e sinceramente, isso era tudo do mais puro desconhecimento e ignorância. Funk pode ser sensacional, e muito. Tipo, a gente ainda ouve muito pessoal falar que funk não tem qualidade musical. O pessoal fala que o estilo é ruim, que não é digno de respeito, e até já teve gente querendo passar projeto de lei criminalizando o funk. Bom, acho que a gente já passou um pouco desse ponto de rejeição absurda do funk, mas ainda temos muito pra caminhar. O ritmo ainda é muito marginalizado e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem gente que acha que o funk veio do nada, mas ele remonta suas origens na década de 90 ali no Rio de Janeiro e pega sua base no Miami Bass, um ritmo norte-americano que aconteceu ali entre os anos 80 e 90. Se a gente caminha ainda mais pra trás, tipo com o blues, vê que o estilo compartilha parentesco com o hip hop e, ainda mais surpreendentemente, com o soul e com o rock. É parte de uma origem de contracultura que vem evoluindo e mudando com o tempo de acordo com suas diferentes iterações. O funk, se a gente para pra pensar nessa estrutura rítmica, ele tá mais próximo do blues e do rock do que da música afro-brasileira. É claro que aí a ponte é o hip hop, mas é louco pensar isso, que é um gênero afro-brasileiro meio estadunidense. Sim, assim. sim. Não, eu acho muito louco essa ideia, que a gente tem a mania de entender o funk como algo muito próprio brasileiro. Então é difícil de ver essa origem e relacionamento com esses outros ritmos que não vieram daqui, né? Então eu acho isso muito massa, assim. O funk, fora do Brasil, ele é meio que considerado a vertente brasileira de rap. Não necessariamente o rap brasileiro, mas a vertente unicamente, particularmente brasileira do rap. Tipo o rococó do barroco, assim? Né? No funk, a gente tem um simbólico que tem origem no retrato da periferia. Quando falo retrato, não falo só da imagem mais política, engajada que normalmente a gente pensa, mas também sobre suas diversões, problemas e algo de sua visão de mundo. Um exercício massa é escutar a playlist Clássicos do Funk do Spotify, que a gente vai colocar aqui na descrição. Nessa playlist tem alguns clássicos do funk dos anos 90 que dá pra captar muito bem um pouco do zeitgeist dessa época. E algumas questões sociais que a gente vê, por exemplo, no rap da felicidade, ou até mesmo no rap das armas. Essas são duas canções mais ou menos da mesma época que conseguem trazer um retrato com uma visão muito própria de quem passou por esse contexto social e histórico. É algo que a grande mídia jamais seria capaz de fazer, mesmo se tivesse a melhor das intenções. Outro quesito relevante é a forma como o funk pode provocar um senso de pertencimento. Quando é imposto a um grupo a realidade da marginalização, ou seja, de ser deixado de lado, de ser esquecido, fica difícil de se identificar com os modelos e estéticas do restante da sociedade. É um negócio do funk, mas que é do hip hop também, do rap, né? De nomear os lugares. Então falar do seu morro, de onde você é, mandar um salve pra galera do morro tal. E no rap, no caso, no rap americano tem coisa dos bairros, né? Do hood. Então, tipo assim, falar de Compton, falar de Chicago Southside, falar... Pertencimento. É a palavra, é isso aí. Daí, cabe a eles criar o próprio simbólico e meios de expressão, muitas vezes subversivos e iconoclastas, perturbando o espaço comum e se reafirmando a partir de um posicionamento de força e resistência. Escutar funk, pra gente, pode ser uma maneira de calçar os sapatos de quem vive nessa realidade, de imaginarmos em nós os seus problemas e fazer um pouquinho desse exercício empático. Ou, se formos honestos, de também festejar, dançar e ir até o chão com ritmos que propositadamente fogem bem do que é aceito pela alta sociedade. Esse papel do funk
já pôde ser visto muito na história do samba aqui no Brasil no começo do século XX, assim como na música afro-americana que deu origem ao funk estadunidense de James Brown, em meados ali da década de 70, por exemplo. Outra coisa interessante ainda é ver como ficou muito pro funk e pro hip hop, e às vezes até mesmo junto do brega, essa postura mais de contracultura que antes era muito própria de outros movimentos. O funk tá muito mais rock do que o próprio rock. Se a gente parar pra reparar em toda a onda e discurso conservador e tradicionalista que tem rolado na cena rock and roll, o que é bem contrário às suas origens ali na juventude das décadas de 60 e 70. Aproveitando essa pega, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre algumas contestações que podem estar vindo na sua cabeça. Tipo, mas e o conteúdo sexual explícito e apologia às drogas do funk? Antes de mais nada, não estamos aqui para argumentar sobre o uso de drogas. Mas saca só, outras músicas já abordam os mesmos temas de maneira tão explícita quanto o funk, mas são aceitas. Na lista a gente pode colocar Mamonas Assassinas, tipo Mundo Animal, Pelados em Santos ou Sábado de Sol, Raimundos, com Puteiro em João Pessoa, Led Zeppelin, com Holora Love, Bob Marley, quando toca I Shot the Sheriff, e por aí vai. E outra coisa, outra banda que eu penso muito é Queen, que a galera adora falar, não, Bohemian Rhapsody, Fat Bottom Girls. A melhor, sabe qual que é a melhor tradução pra Fat Bottom Girls? Popozuda. É popozuda. É isso, é a tradução, é popozuda. Sério, mano. Não, e é massa, a música é legal. Exatamente, é tudo legal. Essa é a questão. Ah, mas funk não é música. Essas batidas não tem nota e não tem refinamento. Mas, gente, esse é o mesmo argumento que o pessoal usava pra criticar o que deu origem ao rock de hoje. Refinamento técnico não é sinônimo de refinamento estético e, mais ainda, não é sinônimo de qualidade empática e impacto emocional. Para além do fato de que, do ponto de vista musicológico, essa perspectiva pode ser entendida como bem equivocada. Você nota uns problemas nesses julgamentos? A gente acaba arbitrariamente rejeitando o funk não pelas suas temáticas. A gente rejeita pelo estigma, pela periferia. Isso não pode. É necessário um maior exercício de empatia para entender de verdade o valor estético e simbólico dessa expressão cultural. Se a gente parar pra pensar, é algo que a gente já viu diversas vezes na música de origem afro, que é a relação entre a sua aceitação e o racismo. O jazz, por exemplo, só vem a ser aceito de verdade quando aparecem os primeiros jazzistas brancos para validar esse estilo musical ali no cenário estadunidense da década de 30. Nesse primeiro momento do jazz branco, eles tinham bandas de jazz só com negros e bandas de jazz só com brancos. E aí, tipo assim, onde que cada uma tocava, onde que vendia cada disco e tal, tinha uma divisão, tipo, inclusive de classe, muito clara, tipo assim. Lá pros anos 60, 70, com as bandas do Miles Davis, que você começou a ter umas misturas raciais maiores nas bandas de jazz. No mestrado eu tive que entregar um trabalho sobre Hegel. E ele fala sobre essa compensação histórica, que existe uma ida, uma volta, para depois ter uma compensação e chegar no equilíbrio. Então começa com uma expressão muito negra, muito própria, muito legal, para ir depois para uma apropriação branca e depois voltar para o equilíbrio em que acontece ali um compartilhamento do espaço. Depois, no Brasil, a gente vê essa mesma coisa acontecer no samba, quando Noel Rosa e Ari Barroso, brancos, tomam a frente da difusão do som no território nacional. Ainda, até mesmo no rock, apesar do maravilhoso Chuck Berry, é a partir de Elvis, o aclamado rei, que a gente vê uma maior popularização do gênero. Olha, Elvis é massa pra caramba, mas isso é um problema, assim, né? Finalmente, é no hip hop que a gente vê mais uma repetição dessa história, quando Bob Rock, produtor também branco, toma frente da parceria entre Run DMC e Aerosmith na produção de Walk This Way, que se torna um dos primeiros grandes hits do gênero em escala mundial. Talvez um fator central para melhor entender a rejeição e estigma sobre o funk esteja na compreensão do papel problemático que o racismo às vezes tem na melhor popularização e difusão desses gêneros. Muito do que é usado para atacar o funk hoje tem a ver com o que Adorno falava sobre jazz no começo do século XX, onde dizia que o jazz era o símbolo do fracasso e caos do nosso modelo econômico atual. O jazz em sua origem era o símbolo da periferia e, para Adorno, uma música bárbara e muito pouco civilizada. Já nos dias de hoje, quando o estilo tem uma maior aceitação pelo público geral, a gente vê o jazz muito mais como uma coisa de intelectuais e que é muito escutado em cafés sofisticados. Enfim,
muitas questões. Mas assim, se funk não te toca e você não gosta, tudo bem, de verdade. Mas entenda, gosto não é a melhor das referências para apontar qualidade ou respeito sobre alguma coisa. É importante entender o diverso cenário cultural e musical, permitindo o crescimento de novas expressões culturais, sua mistura, remix e, posteriormente, a criação de movimentos ainda mais sensacionais aí afora. Uns bons exemplos dessas misturas inusitadas dando esses resultados fantásticos podem ser encontrados por todas as partes. Desde Sepultura, que junta metal com maracatu, Queen com a ópera em Bohemian Rhapsody, Caetano Veloso com umas experimentações com funk por aí, a Tropicália, que mistura o rock com uma sonoridade mais brasileira, Anitta com Simone e Simaria, Ponta de Lança de Ricon Sapiência, que mistura o hip hop com o funk, Metallica com a Sinfônica de São Francisco, e por aí vai. E aí, galera? Faz sentido o argumento ou tem coisa que a gente tá deixando pra trás? Conhece outros movimentos e estilos musicais que não são tão aceitos e que merecem maior atenção? Deixe nos comentários, dê like, se inscreva se tiver gostado e manda esse vídeo pra aquele seu colega que curte o rolê do funk. Ou manda também pra aquele cara teimoso que precisa abrir um pouquinho a cabeça a respeito desse estilo musical. Se você é novo aqui no canal e quiser aprender um pouquinho sobre nossa produção habitual, entra na nossa playlist que a gente criou especialmente pra você. Um grande abraço e até logo. Eu sou de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É tipo assim, a pessoa tá sóbria, conversando assim no café, aí chega lá, toma duas, tá arrastando no chão, né?